Miolos, esse ciclo Fala Miolos dentro da Feira Miolos 2017. Muito obrigado a todos que estão aqui no auditório, né? A todos que estão aí frequentando a Biblioteca Mário de Andrade, a todos que estão nos acompanhando agora por Facebook, por YouTube, né? A Miolos deste ano ela cresceu, né? Que é uma coisa muito bacana. Ela subiu para o primeiro e para o segundo andar da Biblioteca Mário de Andrade, o que proporcionou a vinda de mais de 150 editoras, né? Que às vezes tem uma inscrição é de 2, 3 editoras na mesma mesa. Se contar assim, dá mais 160, mas cada posição ali dá umas 150 e pouquinhas, né? Para quem começou há 4 anos atrás com umas 60 e tudo mais, é muito empolgante de ver todo esse crescimento que aconteceu na feira e, claro, por causa do mote da Feira Miolos, a gente aproveita para fazer as discussões aqui desse ciclo Fala Miolos. E aí toda hora cheia, a partir de agora, né, toda hora cheia vai ter alguém diferente para vir aqui falar de um tema, enfim, vinculado com esse mundo que a gente chama de artes gráficas, publicações independentes e tudo mais. Beleza? Bom, eu queria já deixar claro que vocês que estão aqui no auditório, podem levantar a mão, levantar a voz, não tem problema nenhum. Vamos conversar, vamos discutir alguma questão, né? E as pessoas que estão nos acompanhando aí online podem também fazer seus comentários, fazer suas questões. Estamos aqui com a Ana, da Navegar que está nos dando uma mão aí nessa produção da Feira Miolos 2017. Aí fica registrado também o nosso agradecimento por estarem aí nesse corre junto com a gente. Então a Ana está cuidando aqui do Fala Miolos neste ano e ela está de olho aí tanto no YouTube, no Facebook, enfim. Façam suas perguntas e a gente traz para cá e divide com todo mundo, tá? A minha missão hoje é falar mais ou menos onde estamos e para onde vamos. É o meu momento mãe de Ná, né? Que eu vou prever o futuro, então fiquem ligados, a gente vai ver o que vai acontecer nos próximos dias. Se você é do signo de Áries, Touro e Gêmeos, fique de olho que é especial. Já que é previsão, vamos lá. Bom, começando aqui no nossa apresentação mesmo. Eu quero destacar uma característica muito forte da nossa cultura brasileira, que é essa mistura que a gente consegue fazer, que é inata da cultura brasileira, tá? Em todos os suportes artísticos possíveis e em outros, na acepção de cultura para além da arte. A gente também é craque nisso, quer ver? Na nossa culinária, né? Percebam, a culinária que une do Iapoque ao Chuí, o Brasil, é uma mistura, é o arroz com feijão e a feijoada nada mais é que uma grande mistureba de um monte de coisa, né, que a gente coloca lá junto do nosso ótimo feijão, né? Na religião, nós misturamos características de religiões africanas, né, com cristianismo, fazendo esse sincretismo religioso que eu acho que todo mundo conhece, se é que não é uma dessas pessoas, que consegue, que vai num terreiro, vai na igreja, acredita em horóscopo, em pedras, e é a mesma pessoa e dentro da sua coerência, né? Não tem problema nenhum nesse sentido. Então, é uma outra característica nossa aí, né? A nossa capoeira também, que é uma mistura, né? Olha como essa palavra aparece de novo para descrever a capoeira, né? Que artes marciais, dança, é uma ritualística, enfim, também um outro produto aí que a gente fez, que tipicamente brasileiro também, tomando aí características e núcleos criativos completamente diferentes, né? E isso, claro, também acontece na arte em si, e aqui estou aqui com uma imagem do nosso poetinha, né?
A bossa nova, que pegou características do jazz e deu ritmo de samba, colocou a levada do samba, né? Fazendo a bossa nova uma coisa única no mundo inteiro, né? E que deixou o mundo inteiro de queixo caído, né? Poetinha que era músico, poeta, diplomata, boêmio, enfim, né? Não dava para descrever com uma só função para esse sujeito genial, né? O nosso cinema novo, né, de Glauber Rocha, que também de observar o realismo italiano com a novela vague francesa, né, e diante das características de produção do cinema no Brasil, fez também o tal do cinema novo, que também é algo único no mundo inteiro e também vem de mistura, né? Vem de chocar linhas, né, diferentes, que aparentemente são linhas paralelas de pensamento. De repente você cruza elas, né, e produz coisas novas, né? Isto é a criatividade, né? É misturar, né? Eu cada vez mais acredito que a especialização é contra a criatividade. É quase como se fosse um polo oposto. Quanto mais uma pessoa sabe de uma coisa só, mais ela sabe de uma coisa só. Ela deixa de criar coisas novas, né? E aí chegamos nessa mistura que a gente está vivendo hoje aqui na Feira Miolos, né? Que, assim, em essência, é uma mistura de artes visuais com literatura, né? Há características em cada uma dessas 150 e tantas editoras, algumas mais, outras menos, têm características de artes visuais, têm características de literatura e outras coisas, né? Hoje, esta noite, né, a gente ainda está num período de começo da tarde aqui, né, tecnicamente, mas final de manhã, mas nós encerramos o dia com um show do Enzo Banzo, né? Um músico que tomou emprestada aí poesias de um pessoal novato aí, um tal de Drummond de Andrade, entre outros, Camões, tá dando uma força para essa galera nova aí, e tá fazendo música, né? De novo, uma característica, né, tomando questões da literatura, trazendo para a música. É legal essa falta de limites, essa falta de fronteiras, essa falta de muros, né, que a arte tem que agir, né? Por isso que causa tanto arrepio, tanta repulsa a quem acompanha a arte ao ver instituições como o MASP estabelecendo que é proibida determinada exposição para menores de 18 anos. Né? A arte ela sempre pensa em diminuir fronteiras, em estraçalhar muros. Né? Embora o mundo esteja numa tendência de erguer muros, a arte tende a querer destruir esses muros e não deixar que se ergam. Enfim, né? Este momento em que estamos. Mas a gente vai falar dessa questão de feiras, né? Que onde nós estamos hoje? Bom, a Feira Miolos já está na 4ª edição, né? Neste ano, mas ela se coloca num mundo muito diferente, que eu queria falar de outras esferas artísticas para a gente tentar entender esse nosso mundo. Esse sujeito que vocês estão vendo a imagem aqui se chama Moby, ou Moby, né? É um sujeito que, se você ouvir as músicas dele, que eu recomendo, é música eletrônica, né? Mas as pessoas dizem, eu não gosto de eletrônica, não gosto de batistaca e tudo mais. Não é batistaca, tá? Mas é música eletrônica, porque ele faz tudo basicamente de um software. Por mais que a música dele pareça ter uma banda gigantesca tocando junto com ele, né? Ele faz tudo por meio do computador. Ele é uma banda de uma pessoa só. Isso aqui, no nosso olhar contemporâneo, é uma coisa banal, né? O Moby já está aí trabalhando desde os anos 90, já tem toda essa onda de música eletrônica não tão, já um pouco mais elaborada, já simulando outros instrumentos musicais, né? Mas percebam como é uma coisa completamente impensável se é pré-Kraftwerk, assim,
para pensar em termos de músico. Vamos colocar em termos temporais aí. Nos anos 60 já era uma loucura um sujeito como Jimi Hendrix explorar a eletricidade da guitarra, né? Guitarra que foi criada porque o violão acústico soava muito baixo nas bandas de jazz, né? Ela tinha essa função, para aumentar o volume do violão. E, de repente, né, descobre-se toda essa força elétrica que tem nas guitarras, né? Então, de repente, os softwares dos computadores, né, ajudam a fazer uma música completamente impensável até pouco tempo atrás. Para dar um exemplo para vocês, o Sgt. Pepper's, os Beatles, né, o disco mais icônico deles, tem faixas que tem orquestras tocando e tocando uma nota só. Mas é uma orquestra inteira tocando uma nota só, que foi para o estúdio, sabe? São dezenas de músicos para tocar essa uma nota que os Beatles queriam e tudo mais. Então, hoje seria muito mais fácil, perdendo-se alguma coisa do artesanal, né? Mas seria possível fazer. Mas há gente do meio musical que faz questão de puxar o artesanal da música. Veja, por exemplo, uma outra banda de 2 pessoas, conhecida por fazer música eletrônica, bagunçou toda a taxonomia, ao lançar um disco chamado Random Access Memory, uma banda chamada Daft Punk, um disco que você escutaria e dizer, é banda eletrônica e tal. Não, eles gravaram todos os instrumentos no estúdio e tudo mais. Quer dizer, eles resgataram a questão artesanal de se fazer um disco, por mais que o disco soe como um típico disco de gente que faz música em software. Quer dizer, bagunçando tudo, mas resgatando essa questão artesanal na música. Vamos passar para um outro campo artístico aqui, mas falando também, sem deixar de enxergar a música aqui. Esse é um frame de um filme independente, chamado Francis Ha, recomendadíssimo, aliás, para quem quiser, uma grande história, um grande retrato contemporâneo aí da vida nas metrópoles, né? Foi gravado com câmeras super baratas, não sei se é exatamente dessa marca, mas tem uma fabricante de câmeras chamada Red, que começou a trazer câmeras de nível profissionalíssimo, digitais, né? E que acabou empoderando, para usar uma palavra aí do momento, uma série de cineastas, diretores, para criar os seus próprios filmes. E está aqui um filme Francis Ha, dentro de um movimento chamado Mumblecore, que começou com um filme chamado Funny Ha Ha. Mas é esse equipamento mais barato. Mesma coisa aconteceu aqui, né? Era muito mais caro chamar uma banda inteira, uma orquestra, para tocar uma nota, como os Beatles fizeram na Life in a Day. Muito mais caro, muito mais barato botar o software. Muito mais caro seria fazer com película, por exemplo, o filme, seria mais ou menos o equivalente. E o YouTube acabou, assim como a gente está falando de YouTube e tudo mais, percebam como graças à feira, que é uma forma que o próprio produtor tem de, sem intermediários, chegar até o seu leitor, ele consegue criar certas coisas que seria impensável se ele tivesse que depender, por exemplo, de uma livraria. Ou, por exemplo, de uma galeria. Não? E de novo, talvez não fosse nem aceito, porque está no meio termo da livraria e da galeria. Sabe? E tudo bem estar no meio termo, né? A gente é bom de mistura, né? Então que legal que a gente consiga trazer uma coisa completamente nova, ainda até uma coisa que eu sinto uma carência grande por questões de raciocínio e de didática sem nome, né? A gente não consegue definir esse meio termo livraria-galeria, né? Eu adoraria que tivesse um nome para... já fica muito mais fácil, né? Quando você fala microfone, computador, mesa, cadeira, fica tudo fica muito mais fácil. Quando você tem que descrever para chegar naquele conceito, você perde muita palavra, né? Enfim. Fica aí o convite eu convido todo mundo, fico espalhando esse convite, deem um nome, batizem esse novo momento aí. Mas, bom,
A Feira Plana acontece em São Paulo, né? Feiras já acontecem em Salvador. Nesse ano não bastasse uma, teve 2 feiras, né? A Ladeira e a Paraguaçu, em Salvador. Aqui, a nossa querida Feira Sub, eu peguei do ano anterior, né? Estão aqui na plateia as criadoras da Feira Sub. Eu estou aqui com uma imagem da primeira, né? Mas já teve a segunda em uma biblioteca lá no centro de Campinas, né? Enfim, então, acontece também em Campinas, né, essas feiras. Essa aqui é uma imagem de Florianópolis, da Parque Gráfico, que acontece no Museu Escola da Cidade. Aqui a Camila Petersen e o Thiago Bazinga, os 2 criadores aí desse rolê, né? Aqui outra imagem da nossa Feira Miolos, que foi criada numa espécie de desafio dado a Biblioteca Mário de Andrade. A gente achou, a editora Lote 42 achou que era meio inadmissível essa biblioteca, a mais importante biblioteca pública de São Paulo, segunda maior biblioteca pública do Brasil, não estar acompanhando esse movimento. Por mais que dê um nó na cabeça dos bibliotecários, né? Esse movimento, porque, de novo, né, o que é isso? Né? Você olha para as publicações e fica, mas o que é essa imagem, essas flanelinhas, isso aqui o que é isso? Isso aí é para decorar, é para ler, é para fazer sua própria palavra, é interativo, o que é isso? Né? Não, eu sei que o suporte livre ele é milenar e ele educou muita gente entende o mundo por meio do livro, né? Agora chega essa galera nova e realmente essa estranheza, quem está nesse meio tem que ser tolerante a essa estranheza, não pode berrar, brigar, sabe? Pô, como assim você não sabe o que é ver a minha pó? Sabe? Não dá, a gente tem que ter um pouco, tem que ter uma boa vontade e para conversar com as pessoas, conversar com todo mundo, sabe? Não é ficar isso aqui eu sei fazer isso, você não sabe, você está atrás de mim, eu vou usar isso como uma vantagem. Tem uns raciocínios assim que são meio idiotas, vai? E que não dá para tolerar. Mas, bom, avançando aqui. O que são essas coisas, né? Para pegar um exemplo aqui da lavra da Lote 42, esse é um livro chamado A Pedra. É um romance, né? Um livro bem, em termos de estrutura narrativa, bem claro do que ele é, da proposta dele, um romance. Talvez não seja tanto, que daí tem a discussão romance-novela e tal, mas eu não vou entrar nessa, pelo amor de Deus. Mas ele tem como característica na capa, no projeto gráfico, feito pelo Gustavo Piqueira, que também, um outro gancho, outro convite. Ele vai estar aqui às 14h, se não me engano. Ele prensou uma pedra contra essa capa, usando um papel carbono para marcar, fazendo com que cada capa seja única, né? Que é uma característica que essa capa ela tem mais a ver com uma questão de artes visuais até do que necessariamente com literatura. O raciocínio de uma editora tradicional é um raciocínio de aumentar tiragens cada vez mais. Quanto maior a tiragem, mais escala, mais você dilui custos e tudo mais, né? Esse é a cabeça de uma editora tradicional. E, enfim, sem julgamentos, mas é por aí. Uma capa que exige um processo manual, ou você coloca no preço de capa, né? E faz custar mais e tudo mais, mas ele seria um item difícil de se trabalhar dentro de uma estrutura voltada para perseguir o best-seller. Seria super complicado. Dizer, não, são 1000 livros, meu Deus do céu, 1000 livros, mas a gente aqui está acostumado a lucrar na segunda tiragem só e tudo mais, precisa atingir determinada meta e tudo mais. Então, de novo, é um livro que viraria um patinho feio no meio de um catálogo de uma editora tradicional. Um outro exemplo de publicação, e aqui estou pegando publicações que, inclusive, os expositores estão aqui, se vocês tiverem curiosidade
ver essas imagens aqui com as mãos, né? Para quem está aqui na Feira Miolos, né? Quem está nos assistindo em casa, no celular, no computador, enfim, desculpe, né? Mas dá para ficar de olho aí nesse trabalho da Polvilho Edições, da Ana Rocha, né? Uma editora atualmente com um staff de uma pessoa só. É um trabalho maravilhoso, que ela, super delicado, sensível. Para mim, a chave de leitura está ali no subtítulo, que é Inventário Botânico Afetivo, né? Ela conversou com o Seu Neca sobre o jardim do Seu Neca, né? Como diz o título, né? E o Seu Neca fala das plantas dele, mas com um conhecimento absolutamente prático, né? Ele não é um biólogo, um botânico, nada disso. E a Ana fez uma capa de tecido com encadernação oriental, né? Que tem gente, eu falava encadernação japonesa, mas já me corrigiram que é chinesa, não sei o quê, então a oriental para não errar, tá? Para não gerar tanta polêmica. E um processo de serigrafia com a tiragem toda numerada, né? Quer dizer, a lógica de se numerar a tiragem já é uma lógica de artes visuais, né? Já é uma lógica de, não, existem X cópias. Era comum os fotógrafos, né, destruírem o negativo de uma determinada foto, que eles tiraram, sei lá, 5 cópias. Aí não, só tem 5 cópias numeradas atrás, assinadas, né, e o negativo está destruído, né. No digital até existe, eu vejo nos videoartistas, né, que eles deletam o arquivo original, deletam não sei o quê, para não ter risco dessa obra ser reproduzida, mas é uma dessas discussões contemporâneas que a gente vive, né, nesse meio digital. Enfim, e aqui está esse meio termo do Jardim do Seu Neca, né? É livro de artista, o que ele é, mas e até para quem cria, para quem eu já conheço grande parte dos editores aqui da Miolos e de outras feiras, né? Eles geralmente não estão tão preocupados em dizer, eu quero fazer isso aqui um livro, isso aqui é um zine, é um pôster, é um não sei o quê. Não existe tanta essa aflição com eu quero isso, eu quero aquilo, sabe? Quer fazer e depois a gente dá um nome para esse bicho aí, tá? Outro exemplo, o Puxadinho da Pipoca Press, um zine que é um pôster também, traz um conto sempre de um autor bacana. Geralmente tem uma série de puxadinhos cariocas, também teve de autores baianos, né? Feito com risografia. A Riso, eu já vou falar um pouquinho mais dela, mas é um zine que ele é coloridinho e tal, que se a gente entrasse numa máquina do tempo e levasse esse zine lá no final dos anos 70 para um punk e dissesse, olha o meu fanzine, ele ia dizer, isso aqui não é um fanzine, isso aqui é outra coisa, sabe? Talvez falasse que é uma arte postal, enfim. Mas essa publicação despretensiosa e com uma ideia de materialidade, uma ideia gráfica, é a tônica desse movimento que a gente está inserido. E sim, hoje em dia, não há a menor dúvida, isso aqui é um zine, né? Não me peçam para entrar na discussão zine, fanzine, que aí também essa é dessas novelas, romance e tal, que eu acho, ai meu Deus, não vai mudar nada, sabe? Continua escrevendo, continua fazendo. Outro exemplo aqui essa está aqui fora do auditório, para quem está aqui ao vivo, é a Estelle Flores, e ela está aqui, a própria artista, com a Selva, né, a editora dela, de Curitiba, uma referência em risografia, né? E a Riso tomou o lugar que era da fotocópia no zine antigo, né? A fotocópia habilitou uma série de publicações e que tinham um caráter político, um caráter underground e tudo mais. E hoje em dia o que se vê nessas feiras é a risografia tomando esse lugar. A risografia que tem uma série de defeitos, digamos assim, mas que na mão de quem sabe usar a risografia viram efeitos, né? Enfim, deem uma olhada para ver se ela não tem registro e tudo mais, então fica um efeito meio fantasmagórico e tudo mais, então vale a pena conferir aí diversos trabalhos de risografias. Tem estúdios de risografia por
pelo Brasil inteiro. Assim, onde tem feira, geralmente tem uma riso por perto, tá? Fica a dica. Se não tiver, quem sabe seja a hora de fazer uma. Mas é realmente muito corriqueiro o uso dessa técnica de impressão nesse meio em que estamos. Aqui um outro exemplo de trabalho muito bacana de Florianópolis. Quer ver? De novo, deixa eu voltar um pouquinho só para mostrar a diversidade. Mostrei a diversidade de feiras que acontece em todo o Brasil. Eu só dei uma pequena amostra, tem mais um monte de cidade, mas só nesses exemplos aqui que eu peguei, ó, vamos pegar aqui, bom, lote 42, de São Paulo, publicando um autor pernambucano, Ana Rocha Apolvilho, uma editora de BH, Puxadinho da Pipoca Press, uma editora do Rio, que faz coisas na Bahia também, né? A Estelle de Curitiba, e agora chegamos ao Luan Olsen de Florianópolis, Santa Catarina, que ele fez esse livro com serigrafia na capa, encadernação artesanal. Não dá para ver, eu não trouxe ele, mas tem uma... No final do livro tem um mapa em papel vegetal e tudo mais, tudo muito artesanal, muito bacana, dessa narrativa de não ficção, e de novo aqui cabe destacar isso, que é um outro gênero, né, diferente. A gente estava vendo coisas de ficção, meio quadrinhos e tudo mais, e aqui não ficção, um relato de uma viagem que ele fez de bicicleta, indo de Florianópolis até Buenos Aires, depois de ser diagnosticado com uma doença bastante severa. Ele saiu de bike por aí. O Luan tá super bem, tá super legal hoje, quer pedalar mais ainda. A doença ele tirou de letra, felizmente. E aqui então um outro gênero aqui, uma revista, tá? E uma revista sobre quadrinhos autorais. Não bastasse isso, não bastasse ser uma revista no meio desse caos organizado, é uma revista de quadrinhos autorais, né? A Antílope, que tem 2 edições, sempre traz ensaios muito interessantes sobre quadrinhos, obviamente, entrevistas e os quadrinhos em si, claro, de autores de todo mundo, assim, para ter uma... Às vezes a gente tem essa sensação de mas como é que você sabe de tantos autores e tudo mais? Bom, aqui a Antílope é uma boa forma de você conhecer um monte de gente numa tacada só. Claro, são trabalhos curtos desses autores, mas você já sabe o que é um Kiosklerman, que estava aqui na primeira edição. Na segunda edição acho que tem o Nick Neves, enfim, tem um monte de gente. O Jason estava lá, um monte de gente. Então, vale a pena aí, Antílope. Uma outra característica, uma outra publicação, enfim, uma coisa nova aí também, né? Música do dia, também de não ficção, dessa vez de artigos sobre música, né? Como o nome deixa claro, e aí a primeira parte são sobre músicas em si, a segunda parte são sobre álbuns, e a terceira parte com perfis de artistas, né? Também capa com capa dura em tecido, serigrafia, um cuidado gráfico sensacional, feito de pouco em pouco, né, esse livro com tiragem, enfim, já tem uma tiragem com uma capa vermelha, né, que é uma coisa que te proporciona, né, esse jeito artesanal de se fazer as coisas, te proporciona alterar e deixar cada peça única, que foi o que a gente viu no A Pedra, que eu falei do Seu Neca aqui, deixa eu voltar para ele. O Seu Neca, ele teve uma segunda edição com capa verde, tinta verde na serigrafia, né? Que até dá um valor especial para quem adquiriu a primeira edição da obra e tudo mais. Eu sou uma dessas pessoas, claro, não deixei passar, mas o Seu Neca está circulando aí ainda, só que ele está verdinho agora, né? Então, por ser artesanal, então você consegue fazer essas mudanças, e mudanças bruscas, né? Poxa, mudou a tinta inteira do livro do Seu Neca, mudou do marrom pro verde completamente. Nossa, meu tempo já está acabando. Jesus Cristo. Tipo, eu queria ouvir vocês, que nhaca, eu falo demais, né? Mas ninguém levantou a mão também. Teve gente falando nos Facebook, nos YouTube, aí fica de olho aí, Aninha. Se tiver, a gente mata a pau aí. Esse aqui é o Mestre Tipógrafos da Gráfica Fábrica, que também está por aí, e que vai falar, né, dos tipógrafos que tiveram uma balançada aí no seu ofício com coisas como a ascensão da nota fiscal eletrônica, né?
que aí tirou um monte de trabalho que os tipógrafos tinham e agora não tem mais. Então, e está aqui o relato deles, enfim, uma técnica de impressão que está sendo muito usada aí. A Oficina Tipográfica São Paulo está por aí, enfim, conheçam aí alguns tipógrafos que estão aqui fazendo tipografia, mas já com uma mirada artística, já com um olhar diferente dessa coisa mais prática, mais pragmática, típica da tipografia antiga. E agora chegou o momento de fazer as previsões. Atenção para as previsões, deixa eu fechar meus olhos aqui. Não, inclusive eu queria dizer que ontem, né, teve aqui o Esquenta Miolos, né, que teve gente que veio aqui e a gente fez essa grande reunião com criadores de feiras e com frequentadores de feiras, e também teve expositores, enfim, né, essa grande mistura de novo, né. E foram apontadas algumas questões que eu queria trazer à baila, né? Como, por exemplo, questões de formação de público, né? Que foi dita, foi mencionada. Há uma preocupação com relação a isso. Foi até eu mesmo que levantei a lebre no debate e teve gente que parece que a maioria concordou que a gente precisaria conversar melhor com jovens, adolescentes e tudo mais, com crianças também, né? Mas eu me preocupo mais com adolescente, até porque tem uma questão que a cultura de publicação underground, até bem pouco tempo atrás, ela atendia muito a esses anseios da juventude, né? Tinha palavrão, tinha nudez, erotismo, né? Hoje em dia, claro, no computador, se eu minimizar aqui e abrir o browser, eu, sem querer, eu abro um vídeo pornô aqui, sabe? De tão acessível que está essa questão hoje em dia, né? Qualquer pessoa com celular, se ela quiser, enfim, né? Está acessível, está muito acessível, então é normal que essa característica tenha se perdido das publicações, né, alternativas, independentes, chame como for. Mas vai ser necessário essa ponte de contato. Eu acho que uma profissionalização vai ser necessária, e assim, eu falo profissionalização do cenário como um todo, né? É um cenário muito carente de coisas como uma referência para saber datas de feiras, por exemplo, tanto para público quanto para expositor, né? Não há, pelo menos eu não conheço, e se alguém conhecer, me aponte aí, por favor, mas não há um site que você diga, aqui ele publica sempre todas as feiras e tudo mais que acontece. E já que as feiras são essa ponte de distribuição tão importante, né? Enfim. E uma outra característica que a gente nota, e aí já que o mercado mainstream tem dados, tem informações, nota-se que o mainstream, os eventos do grande mercado estão perdendo público, perdendo força, digamos assim, né? Grande parte deles, pelo menos. Enquanto que esses eventos independentes, eles crescem, eles se multiplicam e tudo mais. Então, uma previsão que é relativamente tranquila de se fazer, que mais hora, menos hora, vai haver esse contato, vai haver esse choque, vai haver essa... Espero que não seja uma colisão, mas um encontro, né? Enfim, vai ter que acontecer isso porque, né, essas editoras elas vão continuar publicando e tudo mais, né? Mas elas provavelmente vão querer se misturar, ou os eventos de grandes editoras vão querer puxar um pouco dessa energia fantástica que existem nessas feiras, né? Acho que esse vai ser um caminho. Os próprios artistas vão ter que se profissionalizar também, com questões como que são super chatas assim de se resolver, mas enfim, e se profissionalizar não significa necessariamente ter que resolver, mas pelo menos chamar alguém, mas coisas como calcular percentuais e tudo mais, de distribuições, enfim, são questões aí que a gente vai ter que lidar, né? E claro, com esse momento em que a gente vive, é tranquilo de se prever, e a arte sempre agiu assim. Se há uma guinada mais conservadora, a arte geralmente age como se fosse uma mola, assim. Ela é pressionada, até que ela traz, de uma maneira muito criativa, ela dribla e
ou, ou sem drible, de uma maneira muito direta, ela surge e vai lidar com todos esses tabus, todos esses muros que são erguidos. Então isso aí, se essa guinada política, que a gente fica falando de feira e parece que ela não está inserida na vida, mas ela sim está. Então ela lida com essas questões e isso fatalmente vai acontecer se essa guinada continuar, se ela se consolidar. Era isso que eu tinha para expor para vocês. Fica o convite aí para vocês, depois daqui, continuarem circulando, continuarem acompanhando aqui o Fala Miolos, que está com uma programação muito legal. E eu abro de novo para, se alguém tiver alguma questão. É a última vez que eu vou abrir para questões, porque eu não tenho mais tempo também. Mas diga lá, alguém tem alguma inquietação, algum comentário a fazer? Não, todos tímidos. Sabe o que a gente fez na segunda-feira para conseguir perguntas dessa plateia? Que a gente já sabe que esse aqui é muito solene, esse auditório e tal. A gente fez sorteio de livros. Se tivesse sorteio de livros, eu tenho certeza que iria ter diversas questões. Mas foi bom que eu não fiz o sorteio hoje para provar que o sorteio realmente foi um golaço. Aí, Aninha, fala lá. Tem gente de vários lugares assistindo. E aí a Helena e o Pedro querem saber se todas as palestras vão ser transmitidas e vão ficar depois. Todas as palestras vão ser transmitidas e vão ficar depois. Sim, todas elas vão ser transmitidas. Existe uma questão do nosso querido Zuckerberg que eu descobri hoje, que ele tem um limite de 4 horas para o link, né? Me corrija aí o pessoal da transmissão se eu estiver errado. Então eles vão ter que gerar um novo link para continuar as palestras. Então a gente vai ter as 4 primeiras conversas, os 4 primeiros Fala Miolos vão ser nesse link, que vocês devem estar acompanhando aí. Mas aí, a partir da 4ª, fiquem de olho ali na página da Lote 42, no evento da Feira Miolos, na página da Navegar, da Biblioteca Mário de Andrade, que aí vamos ter um novo link para continuar a transmissão. No YouTube ela vai rodar até encerrar, até o show do Enzo Banzo, que também vai ser transmitido. E sim, o conteúdo vai ficar, é perene, por isso que eu fiquei mensurando cada palavra aqui que eu falava, porque ele está gravado e vai ficar disponível aí em todas essas páginas. Eu acho que a gente vai dar uma picotada no vídeo para também não ficar um vídeo de 4 horas para você achar aquela fala, vamos fazer 4 vídeos e tudo mais. Mais alguma questão, mais alguma inquietação? Vai lá, aproveita. Você mostrou aí vários livros, cada um apresenta alguma coisa diferente. Essa é a regra sempre, porque hoje em dia a gente impera muito o individualismo. A gente acha todas as coisas pela internet, vários jeitos, mas cada um quer ter a sua vontade própria. Não, eu tenho, você não. Eu trabalho na área gráfica. Já trabalhei com livro, jornal. Antes os livros tinham 200 cópias, 200 cópias, hoje tem 100 mil. E a regra é, eu tenho isso diferente, você não. Então, cada um posta o seu lado bom, seja para postar nas redes sociais ou qualquer coisa. E assim, cada livro tem um sucesso conforme o esforço. Seja na feira dos valores, seja no máximo. Tem que ter um sucesso para ser feliz. Só não entendi. A sua questão é se há uma individualização maior das pessoas, porque cada um vai ter a sua publicação. Eu tenho essa aqui, você não tem essa aqui. É isso. Não, assim, as feiras, o que eu fiquei falando é que não existe uma página que seja de Facebook, ou um canal de YouTube, ou pelo menos que eu conheça, que se propõe a dizer, não, todas as feiras você sabe de todas as feiras aqui, sabe? É assim como, sei lá, se eu quero saber de futebol, tem bilhares de páginas, né? Quanto é que foi o resultado do jogo e tal. Como é que foi a Feira Miolos? Onde é que eu vou ver? Sabe? Vai estar na página dos organizadores, beleza. Mas seria legal ter uma página que eu pudesse ver a Feira Miolos, a Feira Sub, a Feira Plana, a Porta Amarela lá da Flip, enfim. Seria legal ter esse mesmo
esse ponto de referência. É isso que eu estava mencionando. Mas na questão da individualização das publicações e tal, não, realmente é uma coisa de valorizar aquilo como um objeto único, né? É diferente da lógica dos 200 mil exemplares, fala. Claro. Não, você espera que o público também valorize, né? Que o público também goste disso, que ele veja ali que ele curta, né? Assim como existem capas, eu acho essa capa mais bonita que a outra e tal. E não só na capa, né? São trabalhos que são feitos no miolo e tudo mais. Você vê o meio gráfico como se fosse um campo expressivo, não como um mero pacote, né? Da capa, sobrecapa, o que interessa são o que está escrito ali. Espero que a nossa audiência não tenha mudado para outros vídeos, né? Depois do meu convite. Não, mas assim, eu sinto que é uma questão de assim como vamos pegar um escritor então, que é mais claro na cabeça das pessoas. Um escritor, ele tenta ser inovador na sua narrativa. Ele tenta fazer algo nunca feito antes, né? Só que aqui, como o meio gráfico é o meio expressivo também, aí tenta-se fazer algo novo, né? Enfim, porque a arte também, principalmente aqui no Ocidente, a gente tem essa ideia, essa busca pelo primeiro, nunca antes na história, tenta se fazer, né? Agora, enfim, eu estou lendo o livro Diário da Cadeia, do Eduardo Cunha, pseudônimo. Enfim, um sujeito pega, faz um livro, escreve como se fosse o Eduardo Cunha, mas não é e tudo mais. E é uma narrativa diferente, né? Eu não me lembro de alguém pegar um político vivo, dizer, é ele, mas não é ele, tem pseudônimo, quer dizer, é uma inovação narrativa, né? Em termos de livro em si, o livro em si, ele não é muito diferente de qualquer outro livro, assim, o objeto livro, com todo respeito a Record, o projeto gráfico tá bem legal, não tem nada contra aí, mas pode ser, mas porque, então, é que existe uma questão que hoje se lê muito pela tela, digamos assim, mais do que internet, tela, né? Por smartphone, por computador e tudo mais. Então, para ser impresso, você tem que dizer por que vale a pena ser impresso. Por que isso aqui, só o impresso consegue dizer tal coisa, entendeu? Realmente, e quando você lê, e eu acho que uma das razões que o e-book não pegou e está diminuindo em todo mundo, ou pelo menos em grande parte dos mercados, é a questão que o Kindle te dá 12 opções de fonte. Beleza, 12 é bastante? Mas eu não vou abrir, eu estou lendo agora eu tenho Kindle, tá? Estou falando de cadeira. Eu estou lendo agora o Ana Karenina, mas ele tá com a mesma cara do... Qual foi meu livro anterior? Não sei, mas Game of Thrones, digamos. Um livro nada a ver. Ou Barba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera. Tá com a mesma cara, porque eu já achei a minha fonte, porque eu me sinto mais cômodo. Eu não vou ficar a cada livro tentar... Até porque eu não li para saber, para fazer um projeto gráfico, né? E dá-lhe aspas aí, porque no meu Kindle, sabe? Mudar o entrelinha... Não, você chega e aí todo livro ele fica igual, né? E isso você perde aquela característica que o Marcelino Freire fala. Aliás, está rolando a balada literária aqui, concomitantemente com a Miolos, está rolando aqui espalhado por São Paulo a balada literária. Mas o Marcelino Freire fala, o livro é um portal. O livro é um portal que vai te levar para aquela narrativa. Seja essa narrativa ficção, não estou falando, mas é um portal. E esses elementos de projeto gráfico, como tipografia, que é
essencial, você pensar a tipografia, são coisas que te estimulam a entrar nesse portal, né? A entrar nessa narrativa, dar o clima da coisa. Enquanto que no e-book você não tem, você vira tudo igual, fica tudo igual. Eu consigo identificar que é um ou que é outro lendo uma frase. Mas agora, se eu abrir aleatoriamente um livro e disser, é isso, eu não tenho pista de que livro é aquele. Porque ficou tudo igual. E eu desconheço um leitor de Kindle que fica fazendo projeto gráfico de livro que ele nem leu. Se fizer, está fazendo errado ainda, né? Então, isso complicou muito, isso desestimula, sabe? E teletrabalho, né? As pessoas... O livro eletrônico, ele tem uma... Eu falo tudo isso assim, porque eu acho que o livro eletrônico tem potenciais, mas eles estão assim patinando, né? Estão patinando. Mas porque veja, os leitores, que em teoria são o melhor jeito de se ler é com e-reader, que você cobra das pessoas um bom valor por esse hardware e tudo mais. Mas ele te poda, né, certas questões e ele fica com uma cara de Word, fica com uma cara de... Eu que trabalho no Word, né, editando livros, poxa, eu vou ler um livro aí já dá... Por isso que assim, quando ele é prático para se ler, eu leio em metrô e tudo mais, no transporte público. E isso é maravilhoso. Ler com uma mão e tal. Aham. Mas é muito difícil. Mas mesmo com a tela opaca, vai ter livro que vai ter uma página rasgada, por exemplo, no meio da narrativa, que vai te falar uma coisa, essa página rasgada. Ou vai ter um Okuyama fazendo serigrafias, e cada serigrafia vai ser única, e não adianta, aquela cor ali você não vai conseguir e tudo mais. Né, mestre Okuyama, você está com a mão levantada aí para... Diga lá. Claro. Que legal. Que legal. Ou seja, é tomar e tirar as características do digital e usar elas em favor. Esse vai ser o caminho, assim como a gente usa o impresso para falar coisas que só o impresso consegue falar. Gente boa, gente amiga, eu tenho que encerrar aqui. Já estão fazendo cara feia aqui à minha direita. Faltam 5 minutos, mas então vamos lá. Bem concisas, por favor. Aham. Que e tem mais ou moto, não tem problema. É que eu tenho que ficar repetindo aqui feito um papagaio porque, né, o pessoal que está gravando e tudo mais aí não vai. Mas enfim, um comentário aqui sobre a Mó ou Mó, que tem um picote para você separar os textos e fazer o que bem entender. Pois de novo, explorar a característica do impresso, né? É uma característica que não dá para você, que na Mó, se você quiser, dá para cortar um pouquinho. Dá. Quer cortar tudo lá e tirar um texto e fazer um quadro? Pode, deixar ele separado, esse texto pela sua casa, espalhado. Dá. E tá ali um picote para te auxiliar a fazer esse tipo de coisa. Mas essa é a graça. Esse é o caminho do publicador, do publicador impresso, né? É ver o que o papel faz e explorar o que só o papel faz. Assim como em algum momento o pessoal do digital vai se ligar que precisa fazer. Não, só o digital consegue fazer isso aqui, né? Diga. Tá.
complicado de falar da Kozak Naif. Você sabe que o nosso diretor da Biblioteca Mário de Andrade se chama Charles Kozak, né? A quem provavelmente vai aparecer aí a qualquer momento. Já estava circulando pela feira. Ele é a pessoa mais indicada para fazer qualquer comentário sobre essa editora, tá? Agora, fato é que a Kozak ela estava a pleno vapor quando começou essa onda, tá? Eu lembro da própria Lote 42 expor, se não ao lado, mas à frente, no mesmo ambiente da Kozak. É claro que a Kozak ela tem uma baita de uma influência para muita gente. A Kozak ensinou muita gente a valorizar, a entender a importância de se ter um bom projeto gráfico, né? E coisas maravilhosas foram feitas lá, né? Então, eu acredito que sim, que a Kozak tem uma contribuição, não faria uma relação de causa e efeito, acabou a Kozak, começou a feira. Eu acho que isso aí é equivocado. Eu acho que tem uma contribuição, sim, da Kozak, mas é sempre muito, muito difícil de se ver uma coisa, sabe, fez isso por causa daquilo. Eu acho que é um conjunto de fatores que acabou formando essa geração de publicadores, mas eu tenho certeza que o Brasil está muito bem em termos de projeto gráfico de livros, graças a ações como a Kozak Naif. Mas tomara que tomara que o Charles apareça aí e de repente ele converse aí sobre a Kozak. Eu infelizmente tenho que encerrar e agora vocês ficam com a Lagaia Salazar, que vai falar sobre a situação na Inglaterra. É isso, Cecília? Então encerramos e a gente vai preparar aqui o palco e daqui a pouquinho Lagaia com vocês.